A quem você dá honra? Irmãos, nós estamos plantando bases bíblicas para uma nova estação que nós entramos como igreja. Sem perder, portanto, aquilo que nós já construímos. Por isso, o que nós iremos ouvir da parte de Deus hoje pode mudar radicalmente a sua vida. Eu creio nisso. Primeiro, porque é a palavra de Deus. Segundo, porque é um tema de bastante relevância. Eu tenho plena convicção que se você nessa manhã der o melhor da sua atenção para a palavra de Deus, eu creio que ele vai nos surpreender. Eu creio que ele vai falar contigo. Então, eu tenho uma pergunta que é o tema da nossa palavra. A quem você dá honra? O que é honra segundo o dicionário? Valorização. Honra é apreciação, é estima, é olhar favorável, é respeito, é alta consideração, é enxergar alguém como importante. Isso é honra. Note comigo, irmãos, que honra é sobre alguém e não sobre alguma coisa. Na trajetória da vida, nós batemos em várias portas e cada porta tem uma chave. E o giro certeiro dessa chave se chama honra. Nos giros das portas da vida, tudo gira em torno da honra. No reino de Deus, nós também acessamos as portas pela honra. Nós acessamos a presença do rei, nós buscamos bênçãos e milagres, e o código para acessar o reino de Deus também é a honra. Em todo lugar, meus irmãos, existe um ritual para se entrar. E esse ritual se chama honra. Em outras palavras, respeito, valorização, apreciação, valor. Se nós quisermos permanecer no lugar que entramos, nós precisaremos cultivar uma atitude de honra. É assim no reino de Deus. O código é a honra. Só que no tocante a esse assunto, a igreja Casa Viva precisa conhecer, reconhecer e restaurar um princípio de honra, para que a gente possa acessar tudo o que o rei tem para entregar para a nossa igreja. Nós somos a igreja que faz parte do mover de Deus, do reino de Deus no mundo. A igreja, irmãos, é a principal ferramenta de Deus para transformar o mundo. Um pastor chamado Bill Hybels foi muito reconhecido por décadas no mundo. Um pastor nos Estados Unidos disse que a igreja é a esperança do mundo. Foi a igreja que Jesus delegou a grande comissão. A multiforme sabedoria de Deus está na igreja. Sim, esse povo inacabado, esse povo sendo trabalhado, restaurado, complicado, às vezes doente, mas é a igreja de Jesus que tem um cabeça, tem um dono, e ninguém precisa defender a igreja, porque o cabeça defende. Como diz as escrituras em 2 Pedro 2,17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Existe, irmãos, um protocolo para a gente entrar e permanecer no reino de Deus, e eu quero chamar isso de honra. A honra traz consigo grandes recompensas, especialmente para aqueles que a praticam. Você gostaria de receber as recompensas guardadas para você? Então seja um homem de honra, então seja uma mulher de honra. Queridos, em nossa nação brasileira,
esse é um assunto que não cai muito bem a priori. Em nossa cultura evangélica brasileira, esse é um assunto que a gente é meio desconfiado com ele. Porque o que a gente vê estampado nas mídias, nas relações, é um coro de desonra muito forte. Seja por falta de educação, seja por ira, seja por indignação, ou seja por depreciação, não importa. Culturalmente, nós brasileiros não temos facilidade de desonra. Observe quantas pessoas lhe chamam pelo seu apelido até hoje. Observe como nós tratamos uns aos outros. E o cearense tem um grau mais grave. Porque todo o tempo as nossas brincadeiras, as nossas piadas é de depreciação. Eu erradiquei isso da minha vida, irmãos. Eu treino intencionalmente, biblicamente, honrar as pessoas. Queridos, amados, nobres. É isso que vocês são para Deus. Lembra do piloto Rubinho Barrichello? Rubinho Barrichello, gente, foi um grande piloto. Se ele não fosse um grande piloto, ele não estaria na Ferrari, uma grande, se não uma das maiores empresas automobilísticas. Por anos, Rubinho Barrichello esteve entre os 20 melhores pilotos do mundo. Algumas vezes chegou em quinto lugar, em quarto lugar, em segundo lugar. Não sei se ele chegou em primeiro lugar, alguém sabe? Mas o que a gente vê nos lábios dos brasileiros? A gente faz chacota até hoje com Rubinho Barrichello. Porque existe na nossa nação uma cultura de desonra. Isso é muito sério, irmãos. Eu sei que eu estou entrando numa seara um pouco perigosa, mas foi com tanta convicção que Deus falou ao meu coração que não há uma igreja que sabe celebrar. Primeiro, se não for uma igreja grata, lembra da primeira mensagem? E se não for uma igreja que sabe honrar as pessoas. Nós não viveremos uma celebração sadia, bíblica, exponencial, se nós não aprendermos cultura de honra. Volto a pergunta para você. Você é uma pessoa de honra? Você honra todas as autoridades que passam pela sua vida? Quando você está no shopping, tem um rapazinho andando de bicicleta que é um guardinha, um segurança daquele lugar. Você sabia que ele é uma autoridade ali? Você honra essa pessoa? Há quem saiba dar honra e não sabe receber honra. Escute isso. Há quem só gosta de receber honra e não sabe dar honra. O que todos sabem é que honra não deve ser buscada, ok? Honra deve ser oferecida. E se tem alguém para oferecer honra, certamente haverá alguém para receber honra. Você tem mais dificuldade de quê? De oferecer honra ou de receber honra? Você é alguém que sabe honrar a Deus? O seu tempo, a sua agenda, seu dinheiro, suas prioridades confirmam isso? Você é uma pessoa que honra autoridades? Você honrou seus pais quando criança, quando adolescente, quando jovem? Irmãos, numa organização, no governo, num condomínio, na igreja, qualquer esfera de autoridade, é preciso ser cultivado relações de honra. Caso contrário, nós teremos problemas em todos os ambientes que você estiver. Deus se importa com honra. Deus é um Deus de honra. E o princípio se cumpre quando ele é vivido. Pois como eu tenho aprendido,
quem quebra princípio, mais cedo ou mais tarde será quebrado por este mesmo princípio. Quem cumpre princípio será honrado por ele. Quem quebra princípio será quebrado por ele. Nós vivemos numa nação, numa cultura muito reacionista. Nós somos pessoas excessivamente emotivas. Nós vivemos o presente com muita intensidade. E muitos de nós nem fomos ensinados no nosso contexto familiar, nem nas igrejas por onde nós passamos, a andar por princípio. Gente, o que temos de gente quebrando princípio só porque está sentindo? Isso é muito comum, irmãos. Mas eu estou sentindo, eu achei, eu acho. Quem anda por sentimento, por achismo, por qualquer outro sentimento que não por princípio, vai se dar mal. Deus se importa com o princípio de honra. 1 Samuel 2,30. Ensina que Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. E antes que você conclua que é Velho Testamento e que Deus agora age pela graça e não pela lei, nós não estamos falando de leis, irmãos, nós estamos falando de princípios. É maior do que a lei. É diferente. Assim como ofertar, por exemplo, dar o dízimo não é lei, é princípio. Foi vivido por Abraão antes da lei. Assim também é o princípio de honra. Logo, meus irmãos, honra não é um princípio de culpabilidade. Honra é um princípio de reciprocidade. E isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque a religiosidade nos faz nos relacionar com Deus por leis, por regras, por mandamentos. No cristianismo, nesse evangelho puro e simples, a gente se relaciona por reciprocidade. É relacionamento. Não é só eu falando com Deus, é Deus falando comigo. Quando eu oro, não é apenas a minha oração que está na pauta, mas é a vontade de Deus que está na pauta. Por isso que na oração precisa ter silêncio. Por quê? Porque no silêncio você ouve. Duas pessoas não falam ao mesmo tempo, ok? Ou não deveria. Quando você fala, Deus não fala. Deus fala quando você se cala. Por isso que na oração você pode rasgar o seu coração, fale 5 horas sem parar, mas fique quietinho, porque Deus vai te responder. E se você estiver fazendo perguntas para Deus na sua oração, dê tempo para Ele te responder. Nem que Ele diga, agora não. Espera mais um pouco. Irmãos, Deus não precisa da minha honra, mas Ele deseja ser honrado. Deus não precisa da minha honra, mas é fato, Ele é digno de toda honra. Honra não está nos lábios, irmãos. Honra está no coração. Por isso que Marcos 6,7 vai dizer, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, queridos, honra não é buscada, não é exigida, não é forçada, pois tanto não será válido, como também não será verdadeiro. O próprio Jesus disse, eu não aceito a honra que vem de homens. Mas ouça com atenção. Aqui é a virada que pode ser novidade para você e vai mudar radicalmente a sua vida, como foi para mim. A ausência da honra é tão danosa quanto a cobrança da honra. Ah, está aparecendo demais, está querendo ser honrado demais. É feio, não é bíblico, é ruim. É tão danosa quanto a ausência de honra. Muito cuidado. Você que é detector
de falta de honra, quando na sua própria vida você não dá honra a quem merece honra. A ausência da prática da honra é tão equivocada quanto a prática errada da honra, gente. E é sobre isso que eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração nessa manhã, que não vai terminar hoje, vai terminar só próximo domingo. Tem muita coisa profunda da parte de Deus para a gente considerar sobre honra. Por isso, se abra, tá? Considere com atenção. Seja honesto com você mesmo. Deus não quer honra falsificada. Da mesma forma que Deus não quer a ausência de honra na sua vida. A honra, irmãos, é a chave que abre corações. A honra é uma chave que abre portas para tesouros, para nos abençoar em qualquer esfera de relacionamento. Essa ideia de que alguns dizem assim, não acredito nisso, só Deus deve ser honrado. Não, queridos, isso é uma teologia rasa. Todos os outros são qualquer pessoa. Não, eu não mereço nada, eu não sou nada, é falso, é mentiroso. Porque lá no fundo, se você chegar num lugar sendo quem você é e você não for honrado por quem você é, você não fica naquele lugar. Então, tanto que quer, honre-me, é danoso quanto aquele que não honra a quem deveria dar honra. Gente, a palavra desonra é a palavra grega para atimia. Significa o quê? Tratar como comum. Desonra é tratar quem merece honra como algo ordinário. Desonra é desprezo. Desonra é indiferença. Que no contexto eclesiástico é bem difícil de detectar. Por quê? Porque são poucos que têm coragem de falar na lata. Normalmente nós erramos aqui, ó. Quais são os subterfúgios? Se distancia, fica distante, fica frio, não fala muito, evita. Esses são os subterfúgios dos crentes que não têm coragem de encarar o princípio, não é a pessoa. Estou falando do princípio. Então a gente precisa ter um tratamento mais cuidadoso, porque se o Espírito Santo de Deus não te confrontar, não te revelar, vai ficar ruim para você, vai contaminar o ambiente. Deus nos fez seres incríveis, irmãos, admiráveis. E todos nós temos que ser honrados só por isso. Grandes e admiráveis são as suas obras. Você, meu irmão, é uma pessoa admirável. Gente, eu não sou de fazer isso como pregador, mas eu acho que cabe você falar para umas 2 pessoas aí, você é uma pessoa admirável. Acho que vale. Tiago, você é uma pessoa admirável, Tiago. Ô Lucas, você é uma pessoa admirável, Lucas. Vamos para o texto, irmãos. Desculpa a longa introdução, mas é porque esse texto vai terminar próximo domingo. O texto que nós lemos, irmãos, é muito forte e digno de uma atenção redobrada. Jesus estava em Nazaré. Jesus estava na sua cidade, preste atenção. Jesus está ensinando na sinagoga. Jesus está ali e ele está ensinando e ele até fez algumas curas assim. Eu estou com dor de cabeça. Jesus colocou a mão lá, a dor de cabeça foi embora. Porque o texto deixa claro que ele não fez milagres, mas ele fez algumas curas. Então ele fez curas pequenas. De repente, irmãos, olha, isso aqui é coisa do coração. O texto não revela isso. Mas tem um verso que é muito forte, no verso 3. Não é este o carpinteiro? Irmãos, essa expressão é assim, ó. Sabe quando Pedro disse, esse é o Filho do Deus vivo?
Sabe quando a mulher samaritana disse, veja que és profeta? Sabe o que está acontecendo aqui? Esse menino aí não é o filho do carpinteiro? Parece, irmãos, que cada um de nós tem uma Nazaré perto da gente. Parece que a gente está sempre encontrando alguém que diz assim, calma aí, esse camarada aí não era lá do Conjunto Ceará? Foi onde eu cresci. Como assim, não era sanfoneiro do Mastruz com Leite? Como assim? Parece que todo mundo tem uma Nazaré perto de você. Só que no verso 4, Jesus disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. O que acontece aqui com essa cidade? Eles viram Jesus como um homem comum. Gente, não parece nada ofensivo de primeira vista. Mas isso é uma desonra. Eles trataram Jesus como se fosse uma pessoa ordinária. Como uma pessoa comum. Mas na realidade da vida, irmãos, isso é muito simples. Cada um dá o que tem, não é? A sua cidade não deu honra que lhe era devida. Por isso Jesus mudou-se de cidade e foi derramar todo aquilo que ele tinha em uma outra cidade. Queridos, Jesus está ensinando e de repente no coração daquelas pessoas é como se dissesse, esse cara aí não é nosso vizinho? Ei, esse Jesus aí não estudou com a nossa filha? Não é aquele garotinho que ajudou o pai dele a fazer as cadeiras que a gente senta lá em casa hoje? A cidade não deu honra devida a Jesus. Aí Jesus mudou de cidade. Porque sempre que alguém rejeitar o que você carrega, Deus preparará uma nova cidade e uma nova casa para você. Eles foram tomados por um espírito de desonra, meus irmãos. Por aquilo que eles viram no seu exterior. As pessoas da sua própria cidade sonegaram a honra e perderam a oportunidade de receber de Jesus grandes feitos. E aí tem um texto ainda mais chocante. E não pôde fazer ali nenhum milagre no verso 5. Olha ali o verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Nem mesmo com os da sua própria casa ele pôde fazer milagre. Porque é uma atitude do povo que impediu de fazer milagres entre eles. Qual é a atitude, gente? Desonra. Guarde isso. A desonra impede de Deus liberar em sua vida o que Ele já quis ter liberado antes. Onde Jesus andou, Ele realizou milagres, Ele fez maravilhas, mas na sua própria terra Ele não pôde fazer algo. Por quê? Por causa de um espírito de desonra. João 5,23 diz, quem não honra o filho, não honra o pai. A fim de que todos honrem o filho tal como honra o pai. Mas se vocês se recusam a dar honra ao filho que ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o pai. Então o que é honra? E aí eu vou usar algumas expressões, alguns textos, para complementar essa ideia de que uma atitude de desonra impede de Deus liberar o que Ele tem para a sua vida. Assim como uma atitude de honra, você vai receber coisas que você nunca imaginou. Honra, irmãos, é humildade em ação. Honrar alguém significa lhe conferir glória, reputação, reconhecimento. E para honrar alguém, a gente precisa cuidar do nosso coração ofendido. Para a gente honrar alguém, nós precisamos cuidar do nosso orgulho, pois honrar é, antes de tudo, uma atitude de humildade. Só os humildes honram.
O protocolo do reino de Deus é honra. Tudo gira em torno de honra. Tudo faz parte da honra. Jesus disse: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus também disse: se não te aceitarem naquela cidade, sacudam a poeira dos seus pés. Pois quando tratamos com respeito e recebemos alguém com honra, nós temos acesso ao melhor daquela pessoa sobre nossas vidas. Quando você honra alguém, você recebe a unção deste alguém. Lembra do centurião, Mateus capítulo 8, verso 5? Ele estava com um servo paralítico. E Jesus disse o seguinte: eu vou lá na sua casa curar o seu servo. Aquele centurião, que era uma classe rica, eles tinham um bom salário, talvez a classe bem mais paga do império. A casa dele certamente não era qualquer casa, mas ele diz o seguinte: não sou digno de recebê-lo em minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse o seguinte: nem Israel vi tamanha fé. Sabe o que é isso? Honra. E sabe por que isso é honra? Porque este homem entendia o protocolo de honra, gente. Ele chega a dizer que, como homem de autoridade, ele entende perfeitamente o que é dar ordens aos seus soldados. E se eles obedecerem, eles vão lá e vão cumprir as suas ordens. Ele sabia o que era protocolo de honra, respeito à autoridade, e que reconhecia em Jesus, por meio de um princípio de honra, que Jesus poderia fazer o mesmo. Isso é tremendo. Este homem reconhecia que Jesus, por meio da sua autoridade, reconhecendo através da honra, que Jesus poderia fazer o mesmo e liberar uma palavra de autoridade. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Vocês entenderam que um homem, através de um princípio de honra, deu uma sugestão para Jesus, e Jesus acatou a sugestão dele? Porque Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não, Jesus, eu reconheço tanto a tua autoridade, eu honro tanto a tua autoridade, que se eu mandar só uma palavra, o meu servo vai ser curado. Seja conforme você pediu. Quando se tem honra, nós temos acesso. Nós temos acesso a ordens que é dado por uma autoridade, porque é baseado numa humildade em ação. Ele não estava querendo dar ordens em Jesus. Ele estava reconhecendo através da honra quem era Jesus. Honra, irmãos, é humildade em ação. Honra também é identidade curada. Mateus 10, do 40 ao 43. Eu vou passar rápido nesse texto, porque a gente vai aprofundar ele. Verso 40 diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Será que esse texto está certo? Em nome de discípulo? É, verdade. Vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, quem recebe a uma dessas pessoas, recebe a quem? A Jesus. Uma pessoa de honra sempre honra pessoas. Honra não é sobre coisas, projetos,
interesses, é sobre pessoas. A raiz de nossas crises, irmãos, sobre quem daremos honra, não começa na outra pessoa, começa em mim. Escute isso. Porque honra não é sobre quem você admira, honra é sobre quem você é. Por isso a pergunta, você é uma pessoa de honra? Se eu sou uma pessoa de honra, eu irei honrar a quem merece honra e a quem está numa posição de honra, mesmo que não mereça. Já observou a vida de Davi? Há quem diga que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque cantava belas canções, porque tinha excelentes composições, mas porque ele era um homem de honra. Teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque ele honra quem estava acima dele, mesmo que ele não concordasse. Abraão não foi chamado homem segundo o coração de Deus, nem Noé, nem Paulo, nem Daniel, nem Jonas. Por que só Davi? Alguns teólogos defendem que é porque Davi era um homem de honra. Você lembra da nossa primeira ministração, abrindo essa estação? Pessoas gratas são pessoas curadas. Pessoas gratas são pessoas libertas. Da mesma forma, meu irmão, você não precisa ser curado para ser uma pessoa de honra. Você precisa ser liberto para ser uma pessoa de honra. Porque desonra é sim pecado. E desagrada a Deus. E quando nós somos curados nas nossas emoções, somos curados no nosso coração, a gente sim começa a ter atitudes de honra. Honra não é sobre quem eu decido honrar. Honra é sobre decidir ser uma pessoa de honra, mesmo que eu não concorde, pois cada pessoa carrega uma porção da parte de Deus. E só tem uma pessoa, irmãos, que é capaz de me transformar em uma pessoa de honra. É Jesus. Eu quero ser transformado por Ele. Você também? Nesse texto que a gente lê, a gente tem 3 níveis de honra. Mais uma vez, eu vou só passar por ele. Honra aos profetas, honra aos justos, honra aos pequeninos. Vamos usar aqui os profetas como sendo alguém que está sobre nossas vidas, nos liderando, são pessoas que exercem autoridade sobre nossas vidas. Os justos seriam os nossos pares, os nossos iguais, pessoas com quem eu estou no mesmo nível de caminhada, seja de uma liderança, de uma equipe de trabalho, e aos pequeninos são aqueles que eu influencio, que eu lidero, que eu gero alguma influência sobre eles. Honra não é só para líder. Honra não é só para os iguais, honra não é só para os liderados, honra é para todos. Isso é um princípio. Por isso que Romanos 12:10 vai dizer, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Porque honra nunca é conclamada, honra nunca é solicitada, honra é sempre oferecida e recebida. E há quem ofereça honra e não sabe receber. E há quem sabe, só quer receber, mas não sabe honrar. Irmãos, esse texto é tão maravilhoso porque ele nos iguala no reino de Deus. O que nós ainda não sabemos ou não queremos saber é que o mesmo Deus que nos chama para honrar os iguais é o mesmo Deus que nos chama para honrar os que estão debaixo da nossa liderança. E também aqueles que estão nos liderando. É verdade, irmãos, nós gastaríamos horas aqui falando sobre os falsos profetas. O problema é que a gente acha que todo mundo é falso. E a Bíblia não diz isso. Nos últimos dias virão alguns. Mas porque nós não fomos curados, porque nós não fomos alinhados com a palavra de Deus, parece que todo profeta não é digno da nossa confiança. Ou que todo pastor não é digno da nossa confiança.
Isso não é verdade. Se você agir radical com isso, você não vai desfrutar do que essas pessoas têm para liberar sobre a sua vida, da mesma forma que os seus pais, tá certo? Da mesma forma que o seu chefe lá no seu trabalho, ele tem algo para liberar sobre a sua vida. Você pode repreender o que você não quer, mas você pode colher aquilo que Deus quer te entregar. Ou você é alguém que é seletivo? Porque se você for alguém seletivo, aí o negócio está mais grave. Porque o amor não é seletivo. Vinde a mim todos, honrem a todos, porque Deus amou o mundo. Ah, pastor, mas nessa matéria aí está todo mundo devendo. Concordo com você, e a Bíblia já diz isso. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor um para com os outros. Por isso que o nosso alvo é nos ajudarmos mutuamente a crescer em amor, crescer em honra. Por isso que não tem ninguém melhor e não tem ninguém tão pior assim. Está todo mundo na jornada. Em algum momento eu vou falhar com quem está debaixo da minha liderança, com quem está na mesma função que eu estou, com quem está acima de mim. Certamente eu vou falhar. Por isso eu preciso do corpo de Cristo para dizer, foi demais, hein? Foi de menos. Poderia ter dado mais, deveria ter dado menos. O corpo de Cristo ele vai sendo essa medicina natural que vai nos curando. Se em Romanos, irmãos, nós devemos honrar a todos, em Efésios diz que há uns para apóstolos. Não diz que todos são apóstolos. Então, muito cuidado com essas declarações. Não, todo mundo é igual. Não é. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é pastor. Honre todo mundo como é digno de ser honrado e honre o pastor como é digno de ser honrado e honre o apóstolo como é digno de ser honrado. E não pense que eu não passei por uma crise para falar essa mensagem. Aí o Espírito Santo falou para mim, ué, por que você não pode pregar isso? Você não ensina para o seu filho que ele tem que lhe obedecer, lhe honrar? Por que, como pastor, você não vai ensinar isso para a igreja? Porque aí quem conhece o meu coração, a minha história, a minha vida, a minha integridade, vai me resguardar. Como diz Provérbios, a integridade te protegerá. Então eu respiro fundo e digo assim, eu preciso ensinar a igreja a honrar a quem é digno de honra. Não trate seus líderes como todo mundo é igual. Ele não é igual, ele é seu líder. Porque há uns para profetas, há uns para apóstolos, há uns para pastores. E se você não der a honra devida a essas pessoas, você não receberá o que elas têm para vocês. Talvez alguns não receberam algo do profeta Arno porque não honraram como profeta. Só isso. Talvez você nunca recebeu algo da pastora Vanessa porque você não honra a pastora Vanessa. Talvez você ainda não recebeu algo do pastor Orlando porque você não honra o seu pastor. Só que isso não tem a ver comigo, tem a ver com você. Você não fere a mim, você que está ferindo um princípio. Se você não honra o seu líder de célula, esse é um problema seu, que você vai prestar contas com Deus. Liderança é para ser honrada. No nível para cima, os que são iguais, os que estão abaixo. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de um profeta. Eu quero dizer para vocês que eu recebi muito através do profeta Arno quando ele esteve aqui. Eu recebi para a minha vida. Inclusive, no nosso encontro de liderança, uma semana depois, eu derramei para os meus líderes o que Deus falou comigo, porque eu vim com o coração aberto e teve algumas coisas que eu não recebi. Normal, gente. Assim como eu prego nessa manhã, você tem todo o direito de discordar de uma frase, de um pensamento, você é livre. Beleza, está tudo certo. Mas quando nós honramos os mensageiros de Deus, que Ele nos envia, nós honramos o próprio Deus. Nesses dias, foi tão interessante pensar sobre isso. Porque eu viajo, né? Já viajei bem mais, eu trabalho com líderes. Alguns de vocês não conhecem em detalhe, né? Mas Deus me deu uma graça de ter acesso ao coração de pastores em todo o Brasil. E eu honro a Igreja Batista Central de Fortaleza, que abriu esse espaço de contato com pessoas. Eu honro em alto e bom som, diante de principados e potestades, diante da Igreja de Jesus, que eu honro o pastor Armando Bispo da Cruz,
que eu honro o pastor José Edson, que eu honro o pastor Alcimou, eu honro esses homens, fizeram tanta diferença na minha vida. Abriram tantas portas para a minha vida. E ai de mim, de não reconhecer o que esses homens foram na minha vida. Estava agora no interior de Goiás. Esse pastor é um pastor que era amigo, era alguém comum, e Deus deu uma visão para ele. Esse homem é de Fortaleza, gente. Ele é dono, ele vai pregar aqui para nós no mês de julho. Ele é dono de uma rede de lojas da Paramédicos. Já viram essa loja em Fortaleza? São quase 10 lojas em Fortaleza. Ele é dono dessa loja. Deus deu uma visão para ele. Uma visão mesmo, certo? Visão, estava sonhando, teve um sonho, teve uma visão, e Deus mostrou a cidade que ele ia. Ele nunca tinha ouvido falar nessa cidade chamada Jataí. Sabe o que ele fez? Ele honrou a visão que Deus deu para ele. Ele foi bater lá em Jataí. E quando ele chegou em Jataí, ele disse assim, e aí, Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí Deus disse para ele, você vai amar um povo nessa cidade. Amar um povo, não conheço ninguém aqui. Então ele foi num lugar comer uma pamonha, como eu também fiz. Oh, maravilha. Bom demais. E aí ele começou a fazer amizade com os donos da casa de pamonha. Até hoje eles são daquela igreja, um dos principais líderes daquela igreja. Aí ele foi num frigorífico e começou a conversar com o rapaz, né, o açougueiro lá, e ele se tornou amigo. Ele começou a fazer amizade com o pessoal da cidade. Hoje a igreja dele tem mais de 300 pessoas em 5 anos. E eu preciso chegar naquela cidade e dizer assim, eu honro a coragem, a unção, a autoridade, a entrega desse homem, gente. Pegou todas as empresas, vendeu, passou para alguém, e hoje ele está lá em Jataí, a 300 quilômetros de Goiânia, liderando um povo. Eu honro a unção daquele homem de Deus. Eu disse, você precisa passar na Casa Viva, porque ele é aqui de Fortaleza, os familiares dele são todos aqui, ele tem um filho que é da CN, outro filho que é da Videira, enfim, ele é um cara comum, mas eu não o tratei como comum. Você não trata um líder, uma autoridade, como uma coisa comum, senão seria uma desonra. Irmãos, unção não tem a ver com aquilo que a pessoa pode dar. Unção tem a ver com a forma como essa pessoa é recebida. Com honra ou com desonra. Porque viver princípio de honra é tão importante. Porque a honra libera um favor sobrenatural. Vou repetir. A honra libera um favor sobrenatural. Sabe qual era um dos meus maiores medos de pastorear uma igreja? Se eu daria conta de pregar a palavra semanalmente. Vocês não têm ideia. Isso me consumia, gente. Porque eu não fui treinado para isso, certo? Quem conhece a minha história ministerial sabe que eu fiz tudo menos pregar. Até que o meu pastor Erleans, mais conhecido como pastor Tilica, estará aqui com a gente esse ano também, em algum momento. Ele liberou uma palavra sobre minha vida. E eu tenho certeza que foi naquele dia. Ele estendeu as mãos sobre minha cabeça e disse assim, que nunca te falte uma palavra. Eu tomei posse naquele dia. Que nunca te falte o óleo, ou seja, a unção de Deus. Gente, eu tomei posse daquela palavra. Em um dos nossos encontros de liderança, eu compartilhei isso com eles. Vou dizer, gente, eu sou tão grato a Deus porque Ele me visita. Eu sei que não tem a ver comigo. Tem a ver com a unção que eu honro. Tem a ver com um povo que eu honro. Eu não vou gastar menos que 4, 5 horas para preparar uma mensagem, para trazer para vocês, meus irmãos. Não é para ter pena de mim, não, tá certo? É só para você entender que há um espírito de excelência. Eu acredito nisso daqui. Eu acredito que a Casa Viva, se entender o princípio de honra, e nós vamos receber um outro pastor amigo aqui, que ele, estando numa cidade de 50 mil habitantes, conseguiu em alguns anos, pelo princípio da honra,
e outros, obviamente, mas por conta da honra, a igreja dele está sendo um tremendo impacto na cidade chamada Campo Verde, a 120 quilômetros de Goiânia. Pastor Ricardo, gente, ele tinha uma igreja de 100 e poucas pessoas. E eu já tive um tempo de mesa com ele e pedi para ele compartilhar as chaves, porque não pense você, gente, sempre que eu estou com o homem de Deus, eu vou arrancar alguma coisa deles. Como eu aprendi, puxa a língua deles. Se eu estou com um profeta, eu vou puxar a língua do profeta. Libera uma palavra sobre mim aí, profeta. Ixi, eu posso fazer isso? Tu vai esperar ele dizer alguma coisa para ti? E se não disser? Porque esse homem carrega uma unção de Deus. Esse pastor também carrega. E eu aprendi que eu tenho que puxar a língua desses caras. Você me conhece. Libera uma palavra sobre mim, pastor. Eu reconheço a tua unção. Gente, a igreja desse homem é um espetáculo de impacto numa cidade de 50 mil habitantes, com quase 2.000 pessoas. Olha a proporcionalidade se essa igreja é uma pequena igreja ou uma mega igreja. A gente fica assim, a igreja tal tem 10 mil membros numa cidade de 3 milhões de habitantes, que é Fortaleza. Agora, olha a proporcionalidade. Uma igreja com 50 mil habitantes com 2 mil membros. Quem é maior? Aqui tem 10 mil membros em Fortaleza, ou aqui tem 1.500 membros numa cidade de 50 mil. Sabe o que é isso, gente? Um dos princípios, eu não sei tudo, é o princípio da honra. Sabe por quê? Honra é recompensa. Lembra da mulher cuja filha estava com o espírito imundo? Veio, lançou-se aos pés de Jesus, aquela mulher que era grega, cirofenícia de origem. Ela disse: Jesus, expulsa o demônio dessa menina. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você nunca achou Jesus grosso, não, nessa resposta? Ah, Jesus, aqui é difícil, hein, Jesus? Tu és manso, humilde. Mas olha o que tem por trás desse texto. A mulher cirofenício é colocado à prova, gente. Quando ela é grosseiramente maltratada. Jesus tratou aquela mulher, sim, com dureza, mas ele tinha um propósito: testá-la. E ela não ficou na esfera da ofensa. É aqui que a gente separa os crentes maduros dos crentes imaturos. Muitos de nós ouvimos uma palavra, um gesto, uma reação, algo que você não gostou, algo que você não concordou, aí você se omite, foge, não encara, pois gente ofendida é gente trancada. E gente trancada é gente desconfiada. E essa combinação, irmãos, nos atrapalha de receber as recompensas que Deus tem para nos entregar. Ela respondeu: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. O que você tem para dizer para Deus quando você está se sentindo ofendido em uma fase da sua vida? Talvez você está vivendo essa fase. Então ele disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Meu irmão, nesse caso, a cura aconteceu não só pela fé daquela mulher, mas pela honra que aquela mulher deu a Jesus, mesmo tendo chamado de cachorra. Sabe por quê? Escreva isso aqui é transformador. Fé e honra são as duas pernas dos milagres. Ah, pastor, eu tenho muita fé, mas nada está acontecendo, não é? Fé e honra são as duas pernas dos milagres.
Você vai receber algumas curas, como Jesus fez em Nazaré, mas ele não fez milagres sobre milagres. Nós podemos, irmãos, oferecer honra a quem nos insulta. Nós podemos oferecer honra a quem é duro com a gente, sem desonrá-lo. Porque a honra não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Por isso que a honra libera um favor sobrenatural. Honra é humildade em ação e nunca será esquecida. Vou falar mais um e a gente vai para o... Tem muitas outras coisas para compartilhar com os irmãos. Honra, irmãos, é para ser lembrado para sempre. Marcos 14. Tem uma mulher que pegou um vaso de alabastro, representando quase 1 ano de trabalho, contendo um perfume caro e raro, chamado nardo. Jogou sobre a cabeça de Jesus. E esse ato de jogar sobre a cabeça é um ato de honra. Esse ato de honra jamais será esquecido, irmãos. Onde o evangelho for pregado, diz a palavra de Deus, a história dessa mulher deverá ser contada. Presta atenção, tem histórias na Bíblia que só aparecem uma vez, principalmente nos evangelhos. Essa história é contada nos 4 evangelhos, porque a honra nunca será esquecida. Atitudes de honra definem nossa vida para sempre, queridos. Os nossos atos de honra sempre serão lembrados e recompensados, porque honra são sementes. Honra é sobre multiplicação. Lembra da esposa de Davi? Vendo, dançando, e Davi se expressando e adorando, e aí vem aquela abençoada que diz, para que isso? Porque sempre tem um abençoado para dizer isso. Mas para que isso? Para que tudo isso? Já viu gente assim? Se colocando de alma, se entregando, dançando, adorando. Aí tem alguém que diz assim, menos, você é muito emocional. Vigia, irmão. Está exagerado demais. Enquanto Davi sobe no palácio, Mical, sua esposa, vai repreendê-lo, porque ele estava dançando, mostrando suas vergonhas para as mulheres de Israel. E Davi dá uma nela e diz assim, antes escolheu Deus a mim do que teu pai. Puf. Daquele dia em diante, Mical nunca mais teve filho, porque desonra gera esterilidade. A propósito, quem critica, aleluia, deveria fazer melhor. Preste atenção. Quem critica deveria fazer melhor. Guarde essa frase. Não acredite em críticas construtivas de quem não construiu nada. Preste atenção. Se você falhar, eu vou saber que há alguém na sua história que você não honrou. Gente, isso aqui me pegou essa semana. Se você falhar, eu vou saber que há alguém na sua história que você deixou de honrar e que era importante você ter honrado. Mas se você acertar, eu vou saber que você honrou as pessoas certas, que você deveria ter honrado. Às vezes Deus tem algo para nos entregar, irmãos, mas por causa da desonra, você fica sem nada. Tem líderes, irmãos, empresários, empreendedores, que não conseguem romper. Sabe por quê? Porque a resposta está como tratou os seus pais. Porque a resposta está como você saiu do seu último emprego. Porque a resposta está como você saiu da sua última igreja. Há muita gente que não é abençoada porque escolheu o caminho da desonra.
E isso traz esterilidade. Bom, se você acredita no Velho Testamento, como eu acredito e a Casa Viva acredita, você vai colocar fé nessa palavra. A desonra traz consigo a esterilidade. A honra traz consigo a fertilidade, a multiplicação. Queridos, quem você deixar de honrar, você deixará de receber o que Ele tem para te dar. Honre a Deus e você receberá o que Ele tem para lhe dar. Igreja, honre seus irmãos e você receberá o que cada um tem para lhe dar. Discípulos, honre seus líderes e você receberá o que Ele tem para derramar. Líderes, honre seus pastores e receberá o que eles têm para liberar. Pastores, honrem seus pastores e receberá o que ele tem para derramar. Maridos, honre suas esposas. Vou falar no singular. Marido, honre a sua esposa e você receberá o que ela tem para lhe dar. Esposa, honre o seu marido com todo respeito e você receberá o que ele tem para lhe dar. Discípulo de Jesus, honre ao Senhor com o seu melhor, porque Ele honra aqueles que o honram. Princípio Deus não quebra, gente. Nós precisamos, irmãos, restaurar rituais de honra. Eu não sei se você tem percebido alguns detalhes que nós temos praticado na Casa Viva. Eu tenho praticado isso há poucos anos, tá, irmãos? Isso foi uma das coisas que a minha experiência lá no Mato Grosso deixou nesse homem aqui. Eu estive em uma terra de honra. Por isso era uma terra de abundância. Eu vi milagres de diversas naturezas, da financeira à doença, Deus curando, porque eu vi pessoas com honra. Como eu vi gente padecendo porque desonrou uma autoridade. Isso é tão real, queridos. Não pense que não acontece mais nos dias de hoje, como aconteceu com Mical. Acontece, tá? Tem empresários que não fluem, tem líderes que não fluem, tem discípulos que não crescem porque não honram aqueles que são dignos de honra. E pare de dizer que todo mundo é igual. Não é. Seu pai não é qualquer um, então não fale com ele como qualquer pessoa. Sua mãe não é qualquer pessoa. Seu pastor não é qualquer pessoa. O síndico do seu condomínio não é qualquer vizinho, ok? Ele é uma autoridade. Quem honra princípios será honrado por eles. Feche seus olhos.